Você não é bem-vinda na festa dos meus filhos. Essas palavras ecoaram no telefone como um golpe físico, rasgando meu coração de avó. Fiquei em silêncio, mas aquele momento despertou algo que eu mantinha guardado há décadas. Meu nome é Marlene, tenho 65 anos. E esta é a história de como um documento antigo fez uma festa de aniversário terminar em segundos. E ensinou a minha nora uma lição que ela jamais vai esquecer. Era quinta-feira, 3 horas da tarde. Eu estava na cozinha, de avental amarrado na cintura, mexendo brigadeiros na panela de fundo grosso que ganhei no meu casamento há 43 anos. O chocolate fervia baixinho, aquele cheiro doce tomando conta da casa inteira. Tinha separado as forminhas de papel colorido, comprado granulado importado, daqueles caros. Tudo para o aniversário do Miguel, meu neto mais velho, que faria 7 anos no sábado. Fiquei paralisada. A colher de pau parou no ar. O chocolate continuou borbulhando, mas eu não conseguia me mexer. Minha mão tremia segurando aquela colher que já tinha mexido centenas de brigadeiros para festas do Lucas quando ele era criança. Desculpa, Marlene, mas você não combina com a estética da festa. Estética. Ela disse estética, como se eu fosse um móvel velho, um quadro torto na parede, uma mancha na toalha bordada. Senti meu estômago revirar, não pelo cheiro do chocolate, mas pela acidez daquelas palavras. Vou contratar um fotógrafo profissional, sabe como é. Preciso que tudo seja perfeito para o Instagram. As cores, a decoração, as pessoas. Você entende, né? É pelo bem da família, pela imagem que a gente constrói. Pela imagem. Não pelos meus netos. Não pelo amor. Pela maldita imagem nas redes sociais dela. Ouvi a respiração dela do outro lado, esperando que eu concordasse, que eu engolisse aquilo como tinha engolido tantas outras coisas nos últimos anos. As indiretas sobre minha roupa ser simples demais. Os comentários sobre meu cabelo grisalho ser desleixado. A forma como ela virava o rosto quando eu chegava nos almoços de domingo, como se minha presença constrangesse. Você entende, Marlene? Sei que pode parecer duro, mas é melhor ser honesta, não é? Honesta. Ela chamou aquilo de honestidade. Não gritei. Minha voz saiu baixa, controlada, fria como nunca tinha saído na minha vida. Entendo perfeitamente, Patrícia. E desliguei. Desliguei o telefone. Desliguei o fogo. Fiquei ali parada, olhando para aquela panela de brigadeiros que nunca seriam comidos pelo meu neto. O vapor subia devagar, embaçando meus óculos. Ou eram lágrimas. Não sei. Tirei o avental com mãos trêmulas e sentei na cadeira da cozinha. Aquela mesma cadeira onde amamentei o Lucas de madrugada quando ele era bebê e chorava de cólica. 37 anos. Foi o tempo que levei para construir uma vida depois que meu marido morreu. Lucas tinha 5 anos quando o pai dele sofreu o infarto. Eu tinha 28, era auxiliar administrativa na prefeitura. Ganhava um salário mixuruca. Lembro do velório, do caixão fechado, do Lucas me perguntando quando o papai ia acordar. Lembro de voltar para casa naquela noite e olhar para as contas espalhadas na mesa da cozinha. Aluguel atrasado, carnê do mercado, mensalidade da escola. Poderia ter desistido, poderia ter voltado para a casa da minha mãe, no interior, e vivido de favor. Mas não. Peguei um segundo emprego de madrugada, limpando escritórios no centro da cidade. Saía de casa às 5 da manhã. Deixava o Lucas com a dona Mercês, minha vizinha. Trabalhava até meio-dia na prefeitura. Almoçava correndo e das 2 às 6 limpava consultórios médicos. Chegava em casa às 7 da noite, morta de cansada, mas sempre com um sorriso para o meu filho. Foram 12 anos assim. 12 anos acordando quando ainda estava escuro, dormindo quando já estava escuro de novo. Minhas mãos ficaram calejadas de tanto esfregar chão, de tanto torcer pano de chão. Juntei dinheiro centavo por centavo. Economizei em tudo. Roupa eu comprava no brechó. Comida, só o básico. Nunca fui ao cinema, nunca viajei, nunca comprei nada para mim que não fosse estritamente necessário. Mas o Lucas nunca faltou nada. Ele teve uniforme novo todo ano. Teve material escolar completo. Teve festinha de aniversário, mesmo que fosse simples, com bolo que eu mesma fazia e salgadinhos que eu fritava na véspera. Ele nunca dormiu com fome, nunca acordou sozinho, nunca foi para a escola sem que eu penteasse o cabelo dele e verificasse se a mochila estava completa. Quando ele tinha 17 anos, consegui finalmente comprar esta casa.
Uma casa simples, 2 quartos, sala e cozinha, num bairro operário da Zona Norte. Mas era minha. Tijolo por tijolo, construída com o suor do meu rosto e a força das minhas mãos. Lembro do dia que recebi as chaves. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Chorei de alívio, de orgulho, de exaustão acumulada. Continuei trabalhando. Me aposentei aos 60 anos, depois de 35 anos como servidora pública. Consegui juntar uma poupança razoável, investimentos que fiz com a ajuda do Dr. Augusto, um advogado amigo da família desde os tempos do meu marido. Quando o Lucas se formou em administração e arrumou emprego como gerente de loja, achei que tinha cumprido minha missão. Então, ele conheceu a Patrícia. No começo, ela era simpática. Sorria, me chamava de sogra querida, pedia receitas minhas. Casei eles aqui mesmo na sala desta casa, uma cerimônia pequena, mas bonita. E quando descobri que estavam morando de aluguel num apartamento minúsculo, sem condições de comprar um imóvel próprio, tomei uma decisão. Vendi um terreno que tinha herdado da minha mãe no interior. Era a única coisa de valor que eu possuía, além desta casa. Vendi por R$180 mil e comprei um sobrado de 3 quartos num bairro melhor, mais arborizado, com escola boa por perto. Coloquei no meu nome porque o Lucas ainda estava com o nome sujo por causa de um financiamento de carro que tinha dado errado. Depois a gente transfere, mãe, quando minha situação melhorar. Ele disse isso olhando nos meus olhos, segurando minha mão. Nunca transferimos. A vida foi passando. Vieram os netos, Miguel e depois a Sofia, hoje com 4 anos, e o assunto da escritura ficou esquecido. Eu nunca cobrei, nunca mencionei. Era meu presente para eles, para minha família. Mas alguma coisa mudou quando a Patrícia começou a trabalhar como influenciadora digital. Ela tinha um perfil no Instagram onde postava fotos da vida perfeita. A casa sempre impecável, as crianças sempre arrumadas, o marido sempre sorridente. Conseguiu 20 mil seguidores, depois 50 mil, depois 100 mil. Começou a ganhar dinheiro com publicidade, parcerias com marcas de roupa infantil, de decoração, de cosméticos, e eu comecei a sumir das fotos. No começo, eram detalhes pequenos. Ela pedia para eu não aparecer no fundo quando estava gravando stories. Depois, começou a marcar os almoços de domingo para horários que ela sabia que eu não podia ir por causa da missa. Quando eu insistia em visitar os netos, ela arrumava desculpas. Ah, Marlene, hoje não é um bom dia, as crianças estão cansadas. Ou, a casa está uma bagunça, melhor deixar para a semana que vem. As semanas viraram meses. De ver meus netos todo domingo, passei a vê-los uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. Patrícia controlava tudo, os horários, os lugares, até o que eu podia ou não dar de presente. Nada de roupas, por favor, Marlene. Eu escolho o guarda-roupa das crianças pessoalmente. Tradução. Suas roupas são bregas demais para os meus filhos instagramáveis. O Lucas, meu filho, se transformou num fantoche. Toda vez que eu tentava conversar com ele, era a mesma resposta. Mãe, não complica. Você sabe como a Patrícia é. Ela quer o melhor para as crianças. Como se eu, a avó deles, não quisesse o melhor para meus netos. Engoli. Engoli tudo. Engoli as humilhações pequenas, as exclusões disfarçadas de mal-entendidos, os sorrisos falsos dela quando me via. Engoli porque não queria causar problemas, porque não queria ser o tipo de sogra que os genros odeiam, porque achei que com o tempo as coisas melhorariam. Mas naquela quinta-feira, quando ouvi aquela frase, "Você não combina com a estética da festa", alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi raiva, foi algo mais profundo. Foi a compreensão clara, cristalina, de que eu tinha me tornado invisível, de que todo o sacrifício que fiz, todas as noites que passei acordada, todos os sonhos que engavetei, tudo isso tinha sido apagado por uma mulher vaidosa, que se importava mais com curtidas no Instagram do que com a dignidade da avó dos próprios filhos. Fiquei sentada naquela cadeira por quanto tempo? Não sei. A tarde foi escurecendo. O chocolate da panela esfriou e endureceu. Quando finalmente me levantei, meus joelhos estalaram. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria, olhei para mim mesma no espelho. Vi uma mulher de 65 anos, cabelos grisalhos, com raiz branca aparecendo porque fazia meses que não ia ao salão. Rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Mãos ásperas, com manchas de idade. Uma mulher cansada, que tinha dedicado a vida inteira a cuidar de outros,
e agora era tratada como móvel velho. Não, não ia aceitar isso. Naquela noite liguei para o Lucas. Ele atendeu no terceiro toque, a voz animada. Oi, mãe. Tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Como se a mulher dele não tivesse acabado de me expulsar da vida dos meus netos. Filho, a Patrícia me ligou hoje. Silêncio. Mãe, eu sei. Ela me contou. A voz dele mudou, ficou defensiva, culpada. É que sabe como ela é. Quer tudo perfeito para as fotos, para o Instagram dela. Não leva para o lado pessoal, mãe. É só uma festa. Só uma festa. Meu neto fazendo 7 anos era só uma festa. E você concorda com isso, Lucas? Concorda que sua mãe não é boa o suficiente para estar na festa do próprio neto? Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Mãe, não é assim. Você está interpretando mal. A Patrícia só quer que tudo saia bonito. Ela trabalha com isso, precisa manter uma imagem. Você entende, né? Entender. Todo mundo me pedia para entender. Eu entendo, filho. Entendo perfeitamente. Minha voz saiu calma, controlada, fria. Eu entendo que sua esposa se importa mais com fotos do que com pessoas. Entendo que você não tem coragem de defender sua própria mãe. Entendo que eu me tornei um estorvo para vocês. Está tudo muito claro agora. Mãe, não é... Ele tentou interromper, mas eu continuei. Tudo bem, Lucas. Eu não vou à festa. Pode dizer para a Patrícia que ela não precisa se preocupar. Eu não vou estragar a estética perfeita dela. Desliguei antes que ele pudesse responder. E então comecei a planejar. Mas antes de eu te contar o que descobri depois, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Ou faria a mesma coisa no meu lugar? Deixa aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. Na manhã de sexta-feira, acordei com o primeiro raio de sol entrando pela janela do meu quarto. Não tinha dormido direito. Passei a noite inteira olhando para o teto, repassando na cabeça todas as vezes que engoli o desrespeito, todas as vezes que fingi que estava tudo bem quando não estava. Me levantei, fiz café, mas não consegui tomar. O estômago revirava só de pensar na festa que aconteceria no dia seguinte, uma festa da qual eu estava banida. Olhei para a panela de brigadeiros endurecidos na pia. Joguei tudo fora. Então, tomei uma decisão. Se eu não era boa o suficiente para estar presente, eu ia me fazer presente de outra forma. Fui até o meu quarto, abri o guarda-roupa antigo de madeira que pertenceu à minha mãe e puxei a gaveta de baixo, aquela que range e precisa de força para abrir. Lá no fundo, embaixo de cobertores velhos e álbuns de fotografia, estava uma pasta de couro marrom, gasta nas quinas, com um elástico segurando. Peguei a pasta com as 2 mãos, como se estivesse segurando algo sagrado, e voltei para a cozinha. Sentei à mesa, desatei o elástico, abri a pasta. Lá estavam todos os documentos importantes da minha vida. Minha certidão de nascimento, meu diploma, minha carteira de trabalho, o atestado de óbito do meu marido. E, entre todos esses papéis amarelados pelo tempo, estava a escritura. Peguei o documento com cuidado. Escritura Pública de Compra e Venda. Data: 15 de março de 2010. Comprador: Marlene da Silva Santos. Imóvel: casa residencial situada na Rua das Acácias, número 342. Valor: R$ 180 mil, pagos à vista. Passei os dedos sobre as letras impressas. Esta casa, onde meu filho morava com a mulher e os filhos, onde eles faziam as festas perfeitas para o Instagram, onde a Patrícia gravava seus stories de vida impecável, nunca tinha deixado de ser minha. Legalmente, juridicamente, oficialmente minha. Peguei minha bolsa, coloquei a escritura dentro e saí. Fui até a papelaria do seu Geraldo, 3 quadras daqui de casa, e tirei uma cópia autenticada. Depois passei na loja de presentes da Dona Sônia e comprei a caixa mais bonita que encontrei. Grande, forrada de cetim vermelho, com um laço dourado imenso em cima. Voltei para casa e preparei meu presente de aniversário para o Miguel. Coloquei a cópia da escritura dentro de um envelope branco. Escrevi na frente, com minha letra cursiva e caprichada: para Miguel, no seu 7º aniversário. Com todo o amor da vovó Marlene. Dentro do envelope, junto com a escritura, coloquei uma carta. Peguei meu papel de carta azul claro, aquele que uso para ocasiões especiais, e escrevi: querido Miguel, hoje você completa 7 anos. Um menino grande, inteligente, cheio de vida. Seu avô, que infelizmente você nunca conheceu,
Ficaria tão orgulhoso de você. Eu queria estar aí na sua festa, cantando parabéns, vendo você soprar as velhinhas. Mas sua mãe decidiu que a vovó não combina com a estética da festa. Não se preocupe, meu amor. Você não precisa entender isso agora. Um dia, quando for mais velho, vai entender muitas coisas. Este é meu presente para você, a escritura da casa onde você mora. Guarde bem este papel. Ele mostra que às vezes as coisas não são o que parecem. Com todo o amor do mundo, Vovó Marlene. Dobrei a carta, coloquei no envelope junto com a escritura, lacrei tudo e coloquei dentro da caixa bonita. Fechei com fita adesiva bem fechada para ninguém conseguir abrir sem rasgar. Então, liguei para a Dona Mercedes, minha vizinha de 30 anos, a mulher que cuidou do Lucas quando ele era pequeno e eu trabalhava de madrugada. Ela atendeu no primeiro toque. Marlene, tudo bem, querida? Mercedes, preciso de um favor. Expliquei tudo para ela. A exclusão da festa, a humilhação, meu plano. Ela ouviu em silêncio e, quando terminei, suspirou fundo. Marlene, você tem certeza? Isso vai causar um terremoto. Eu sei, Mercê, mas não posso continuar sendo tratada como se eu não existisse. Preciso que eles saibam que dignidade não se negocia. Ela concordou em me ajudar. No sábado, às 3 da tarde, horário que eu sabia que a festa estaria no auge, com todos os convidados presentes, o fotógrafo trabalhando, Dona Mercedes tocou a campainha da casa do Lucas, e eu fiquei aqui, sentada na minha sala, tomando café com tranquilidade, esperando. Não precisei esperar muito. 15 minutos depois, meu telefone tocou. Lucas. Atendi. A voz dele estava alterada, quase gritando, com barulho de crianças e música ao fundo. Mãe, o que é isso? Que brincadeira é essa? Tomei um gole de café antes de responder. Qual é o problema, filho? A Patrícia abriu a caixa na frente de todo mundo. Tem uma escritura aqui. A casa está no seu nome? A senhora nunca transferiu a casa para mim? Respirei fundo. Apoiei a xícara de café com cuidado no pires. Está, filho. Sempre esteve. Eu comprei essa casa para vocês 15 anos atrás, mas nunca transferi a propriedade. Você disse que transferiríamos depois. Esse depois nunca chegou. Silêncio do outro lado. Ouvi a voz da Patrícia ao fundo, histérica. Sua mãe é louca. Ela fez isso de propósito. Na frente de todo mundo. O fotógrafo viu, os convidados viram. Minha reputação está arruinada. Reputação. Era sempre sobre a reputação dela. Nunca sobre pessoas. Nunca sobre família. Filho, continuei, mantendo a voz calma. Sua esposa me disse que eu não combinava com a estética da festa do meu próprio neto. Então, achei apropriado lembrá-los de algo importante. Essa estética perfeita que ela tanto preza acontece dentro de uma casa que é minha. Sempre foi. E legalmente, sempre será, a menos que eu decida transferir. Decisão que até este momento não tomei. Mãe, a gente precisa conversar. Isso não vai ficar assim. Concordo plenamente, Lucas. Mas hoje não. Hoje é o aniversário do Miguel. Aproveitem a festa. Ah, e diga para a Patrícia que espero que as fotos fiquem perfeitas para o Instagram dela. Afinal, foi por isso que eu fui excluída, não foi? Desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma mistura estranha de raiva, tristeza e algo que eu não sentia há muito tempo. Poder. Poder de dizer não. Poder de estabelecer limites. Poder de me defender. Mas quando a adrenalina passou, veio a dor. Sentei no sofá, aquele mesmo sofá velho de tecido gasto onde amamentei meu filho, onde consolei ele quando tirava notas ruins, onde conversamos sobre a morte do pai dele, e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela família que eu achei que tinha e não tinha. Chorei pelo filho que criei sozinha e que agora não tinha coragem de me defender. Chorei pelos netos que estavam crescendo sem mim. Os dias seguintes foram terríveis. Fiquei dentro de casa, sem vontade de sair, sem vontade de comer. A Dona Mercedes vinha todos os dias trazer comida, mas eu mal tocava nos potes. Emagreci 3 quilos em uma semana. Parei de atender o telefone. Parei de ver televisão. Passava os dias sentada na cadeira da cozinha, olhando para a parede, pensando em tudo que tinha dado errado. Como tinha chegado naquele ponto? Eu, Marlene, que sempre fui mulher forte, decidida, que enfrentei a viuvez com a cabeça erguida, que trabalhei 2 empregos para dar o melhor para meu filho, agora estava ali, despedaçada por causa de uma nora vaidosa e um filho covarde.
Na segunda semana, acordei num domingo de manhã e me olhei no espelho. Não gostei do que vi. Uma mulher derrotada, olhos fundos, pele sem vida, ombros caídos. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 15 dias. Não, falei para meu reflexo. Não vou deixar que eles me destruam. Tomei banho, me arrumei e fiz algo que não fazia há meses. Fui ao salão. A dona Lourdes, minha cabeleireira há 20 anos, quase caiu para trás quando me viu. Marlene, menina, você sumiu. Essa raiz branca está do tamanho do Brasil. Pedi para ela fazer tudo. Pintura, corte, escova. Enquanto o cheiro forte da tintura tomava conta da minha cabeça, fechei os olhos e respirei fundo. Aquele cheiro químico que muita gente acha ruim, para mim era libertação. Era recomeço. 3 horas depois, saí do salão renovada. Cabelos castanhos brilhando, corte moderno na altura dos ombros. Passei na loja de roupas da Cleide e comprei um conjunto novo, calça social preta e uma blusa de seda branca. Comprei sapatos novos também, um escarpão confortável, mas elegante. Gastei R$ 1.200 naquele dia, dinheiro que poderia ter economizado. Mas não foi gasto, foi investimento. Investimento em mim mesma, na minha autoestima, na minha dignidade. Quando cheguei em casa e me olhei no espelho do quarto, não vi mais a mulher derrotada. Vi Marlene. A Marlene que criou um filho sozinha. A Marlene que trabalhou 35 anos sem faltar um dia. A Marlene dona de 2 casas, com poupança no banco, com dignidade intacta. Comecei a sair. Voltei para a academia da terceira idade que tinha abandonado. Voltei para o grupo de leitura da biblioteca do bairro. Aceitei o convite da Zélia, minha antiga colega de trabalho, para irmos ao teatro. Fui ao cinema sozinha pela primeira vez na vida e descobri que era maravilhoso. Escolher o filme que eu queria ver, comer pipoca sem ter que dividir, não ter que explicar a ninguém o que estava acontecendo na tela. Descobri que eu, sozinha, era companhia suficiente para mim mesma. 1 mês depois daquela festa fatídica, eu estava outra. Tinha emagrecido, mas de forma saudável. Estava fazendo caminhadas toda manhã. Minha pele estava melhor. Meus olhos tinham voltado a brilhar. Eu sorria de novo. Sorria para o seu Manuel, o padeiro. Sorria para a Jurema, do mercadinho. Sorria para mim mesma quando passava em frente ao espelho. Estava vivendo, realmente vivendo. Não mais apenas sobrevivendo entre uma humilhação e outra. Foi então que recebi a mensagem. Era uma terça-feira à noite. Eu estava no sofá, lendo um livro de crônicas que peguei na biblioteca, quando meu celular vibrou. WhatsApp. Número desconhecido. Abri. Era um áudio. Hesitei, quase deletei sem ouvir, mas a curiosidade venceu. Coloquei para tocar. E gelei. Era a voz da Patrícia, mas ela não estava falando comigo. O áudio tinha sido enviado por engano. Era uma conversa dela com alguém, provavelmente a irmã. E o que ouvi fez meu sangue ferver. Beatriz, essa velha está me tirando do sério. Você viu o escândalo que ela fez na festa do Miguel? Na frente de todo mundo. Meus seguidores estão perguntando o que aconteceu. Tive que inventar que foi um mal-entendido, que a sogra está com problemas de memória, essas coisas. Mas não posso deixar assim. Preciso tirar essa casa do nome dela. O Lucas é muito mole, não resolve nada. Vou falar com meu primo, aquele advogado, para ver se a gente consegue uma procuração ou alguma coisa assim. Ela é velha, deve ter uns documentos mal assinados, sei lá. Alguma brecha tem. Não vou perder essa casa por causa de uma velha birren. Áudio cortado. Minha mão tremeu tanto que quase deixei o celular cair. Escutei de novo, e de novo, e de novo. Preciso tirar essa casa do nome dela. Ela é velha, deve ter uns documentos mal assinados. Não vou perder essa casa. A tristeza que eu tinha sentido nas últimas semanas se transformou em algo diferente. Não era raiva, era clareza. Clareza cristalina de que minha nora não estava apenas sendo mal educada ou vaidosa. Ela estava planejando me roubar. Ela queria tirar de mim a casa que eu comprei com meu próprio dinheiro, com o suor do meu rosto. E o Lucas? Meu filho provavelmente sabia. Era muito mole para resolver. Isso significava que eles já tinham conversado sobre isso, que ele sabia dos planos dela e não tinha feito nada para impedir. Salvei o áudio. Enviei para mim mesma por e-mail. 3 cópias. Guardei nos favoritos. Precisava dessa prova. Então, com mãos ainda trêmulas, mas determinadas, peguei a agenda velha que fica sempre na gaveta da sala
e procurei o número do Dr. Augusto. Era hora de me defender. Mas dessa vez, eu não ia apenas me defender. Eu ia atacar. Liguei para o Dr. Augusto na manhã seguinte, assim que o relógio marcou 8 horas. Ele atendeu com a voz pausada de sempre. Aquela voz que transmite confiança. Marlene, quanto tempo? Como você está? Augusto, preciso da sua ajuda. Urgente. Marquei para o mesmo dia, às 4 da tarde, no escritório dele no centro. Cheguei pontualmente, vestida com meu conjunto novo, cabelos arrumados, postura ereta. Não ia aparecer diante dele parecendo uma coitada. O escritório do Dr. Augusto ficava no 10º andar de um prédio antigo, mas bem conservado. Paredes forradas de livros de direito, mesa de madeira escura, cheiro de papel velho e café forte. Ele me recebeu com um abraço caloroso. Senta aqui, Marlene. Já pedi para a Marta trazer café. Agora me conta. O que aconteceu? Contei tudo. Desde o início. A mudança de comportamento da Patrícia quando virou influenciadora. O afastamento gradual dos netos, a exclusão da festa, a escritura que enviei de presente. E, finalmente, o áudio do WhatsApp. Coloquei o celular na mesa e toquei o áudio. Dr. Augusto ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminou, ele ficou uns segundos em silêncio, passando a mão nos cabelos grisalhos. Marlene, isso é grave. Muito grave. Ela está literalmente planejando fraude documental. Se conseguir algum tipo de procuração falsa ou forjar sua assinatura, é falsificação. Pode dar cadeia. Eu sei, Augusto, por isso vim aqui. Preciso me proteger. E preciso saber o que eu posso fazer. Ele se levantou, pegou um livro grosso na estante, consultou algumas páginas. Depois voltou para a mesa, pegou um bloco de notas e começou a escrever. Primeiro, vamos proteger seu patrimônio. Vou lavrar uma escritura pública de inalienabilidade temporária da Casa da Rua das Acácias. Isso significa que, pelos próximos 5 anos, você não pode vender, doar ou transferir aquele imóvel sem uma autorização judicial específica. Mesmo que alguém falsifique sua assinatura, o cartório vai barrar, porque a restrição está registrada. Isso é possível? Totalmente legal. É uma proteção que existe justamente para casos como o seu, pessoas que querem se proteger de pressões familiares ou possíveis fraudes. Vamos fazer isso amanhã mesmo. Respirei aliviada. E quanto ao áudio? O áudio é prova, mas sozinho não é suficiente para um processo. Precisamos de mais. Precisamos provar que ela está agindo de má fé, que está se apropriando indevidamente de um imóvel que não é dela. Para isso, preciso que você me traga todas as contas, todos os gastos, todas as reformas que foram feitas naquela casa nos últimos 5 anos. Quero saber quem pagou o quê. Entendi aonde ele queria chegar. Vou levantar tudo. Outra coisa, Marlene. Você paga a IPTU daquela casa? Pago. Todo ano em dia. Sempre paguei. Ótimo. Isso reforça que você é a proprietária de fato, não apenas no papel. E eles pagam alguma coisa? Aluguel? Contribuição? Balancei a cabeça. Nunca pediram. Nunca pagaram. Era meu presente, lembra? Ele anotou tudo. Isso pode ser usado a seu favor. Se chegarmos ao ponto de uma ação judicial, podemos calcular o valor de um aluguel retroativo e cobrar. Não porque você quer o dinheiro, mas para mostrar que eles se beneficiaram gratuitamente de um imóvel seu por 15 anos e agora querem tomar posse dele. Conversamos por mais de 2 horas. Saí do escritório com uma lista de tarefas, juntar todos os comprovantes de IPTU, pegar extratos bancários mostrando pagamentos de contas da casa, fazer um levantamento de todas as reformas feitas no imóvel. Durante a semana seguinte, virei investigadora. Fui até a prefeitura e peguei a segunda via de todos os IPTUs dos últimos 15 anos. R$ 300 por ano, sempre pagos por mim, em dia. Total, R$ 4.500. Fui ao cartório e peguei cópia da matrícula atualizada do imóvel. Estava tudo lá. Proprietária, Marlene da Silva Santos. Nenhuma averbação, nenhuma alteração. Limpo. Depois, a parte mais difícil, as reformas. Lembrei que 5 anos atrás, a Patrícia quis reformar a cozinha inteira. Trocou armários, bancada, pia, tudo. Disse que era para valorizar o imóvel. Na época, o Lucas me ligou pedindo ajuda financeira. Mãe, são R$ 20.000. A gente não tem esse dinheiro agora. Pode emprestar? A gente devolve em parcelas. Eu tinha emprestado.
R$ 20.000 da minha poupança. Eles nunca devolveram. Quando eu mencionava, o Lucas dizia: "Mãe, é sua casa, você está investindo no seu próprio imóvel." Eu engolia e não cobrava mais. Procurei no meu arquivo o comprovante da transferência bancária. Estava lá: R$ 20.000 transferidos para a conta do Lucas em agosto de 2020. Sem recibo, sem promissória, sem nada. Só a transferência. Depois lembrei de outras coisas. 3 anos atrás, quando tiveram problema com infiltração e trocaram o telhado inteiro. Mais R$ 12.000 que saíram da minha conta. 2 anos atrás, quando cercaram o quintal com muro alto porque a Patrícia tinha medo de invasão. R$ 8.000. No ano passado, quando instalaram ar-condicionado em todos os quartos para gravar vídeos com qualidade profissional. R$ 15.000. Fui somando 20.000, 12.000, 8.000, 15.000. R$ 55.000 em reformas, mais os 4.500 de IPTU. Total de R$ 59.500 que eu tinha investido numa casa que já era minha, porque meu filho e minha nora nunca tiveram dinheiro para nada. Voltei ao escritório do Dr. Augusto com uma pasta cheia de documentos. Ele examinou tudo, página por página, fazendo anotações. Marlene, você tem noção do que isso significa? Eles moraram 15 anos num imóvel avaliado em, hoje, aproximadamente R$ 400.000, sem pagar um centavo de aluguel. Um aluguel justo para um imóvel desse porte seria, em média, R$ 2.000 por mês. Em 15 anos, isso dá R$ 360.000. Você tem uma dívida a receber. Senti o sangue subir. R$ 360.000. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Mas eu não quero cobrar aluguel retroativo, Augusto. Não era esse o acordo. Eu dei a casa para eles. Eu sei, Marlene, e juridicamente eles podem alegar isso. Mas a questão não é cobrar de fato. A questão é mostrar que eles foram extremamente beneficiados e, ainda assim, querem mais. Querem tomar de você o único bem que você tem em nome deles. Isso se chama ingratidão. E no direito de família, isso pesa. Ele continuou folheando os papéis. Outra coisa. Vou contratar um investigador particular, discreto e experiente. Quero saber tudo sobre as finanças da Patrícia. Ela se diz influenciadora, ganha dinheiro com isso. Quanto? Onde está esse dinheiro? Ela declara no imposto de renda? E o Lucas, como gerente de loja, qual o salário dele? Eles vivem acima das possibilidades? Tem dívidas? Você acha que tem algo errado? Marlene, pessoas que planejam roubar um imóvel geralmente têm problemas financeiros. Ninguém parte para o desespero se está tudo bem. Precisamos descobrir o que está acontecendo nos bastidores. Concordei com tudo. Dr. Augusto me pediu autorização por escrito para contratar o investigador e iniciar uma devassa financeira discreta sobre o Lucas e a Patrícia. Assinei sem hesitar. Voltei para casa mais confiante. Não estava mais sozinha. Tinha um advogado, tinha provas, tinha um plano. Mas uma parte de mim ainda sofria. Era meu filho, meu único filho. O menino que eu embalei, que eu criei, que eu amei mais que tudo na vida. Como tinha chegado àquele ponto? 2 semanas depois, Dr. Augusto me ligou. Marlene, precisa vir aqui. Urgente. O investigador descobriu coisas. Cheguei ao escritório dele no dia seguinte. A porta estava fechada e quando entrei, vi o Dr. Augusto com uma expressão grave. Na mesa, uma pasta preta, grossa, cheia de papéis. Senta, Marlene. O que vou te contar não vai ser fácil. Sentei, o coração acelerado. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar documentos. Extratos bancários, notas fiscais, prints de conversas, fotos. Enquanto ele ia explicando, eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. A Patrícia realmente ganhava dinheiro como influenciadora. Cerca de R$ 15.000 por mês com publicidade e parcerias. Mas ela gastava muito mais do que ganhava. Roupas de marca para as crianças, jantar em restaurantes caros, sempre postando nos stories, viagens. Ela tinha levado a família para a Disney no ano anterior, gastou R$ 80.000, tudo parcelado no cartão de crédito. O cartão dela tem uma dívida de R$ 120.000, Marlene. Ela paga apenas o mínimo todo mês. Os juros estão comendo ela viva. Depois tinha o Lucas, salário de R$ 6.000 como gerente. Mas ele tinha financiamentos, carro, escola particular das crianças, plano de saúde.
Comprometia praticamente todo o salário. Eles estão na corda bamba, Marlene. Vivem de aparências. A vida perfeita do Instagram é uma mentira. Estão afogados em dívidas. Mas não era só isso. O investigador descobriu que, 3 meses atrás, o Lucas tinha procurado um despachante para tentar transferir a escritura da casa sem o meu consentimento. O despachante, que era sério, recusou. Disse que precisava de uma procuração autenticada minha, com firma reconhecida por autenticidade, e que eu teria que comparecer pessoalmente ao cartório para confirmar. Foi quando o plano deles começou a se formar, Marlene. Como não conseguiram pela via legal, estão tentando pela via, digamos, criativa. Senti náusea. Meu filho tinha tentado me roubar 3 meses atrás. 3 meses! E eu nem sabia. Tem mais, Dr. Augusto continuou, e meu estômago apertou. O investigador descobriu que a Patrícia entrou em contato com um falsificador. Tem prints de conversas no WhatsApp dela. Ela estava pesquisando quanto custaria para falsificar uma procuração. Quanto? Minha voz saiu num grito. Ela não chegou a fazer. Pelo menos não ainda. O falsificador pediu 10 mil reais. Ela disse que não tinha. Mas o fato de ela ter procurado já mostra a intenção. Meu mundo desabou naquele momento. Meu filho, meu próprio filho, estava deixando a mulher dele planejar um ato criminoso contra mim. Contra a própria mãe. Dr. Augusto colocou a mão no meu ombro. Marlene, sei que dói, mas agora você sabe a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, te liberta. Agora você pode se proteger de verdade. Ele pegou mais um documento da pasta. Tomei uma providência adicional. Fui ao cartório e registrei uma notificação extrajudicial em nome deles. Lucas e Patrícia foram notificados oficialmente de que você, Marlene da Silva Santos, é a única e legítima proprietária do imóvel da Rua das Acácias e que qualquer tentativa de transferência, venda ou uso do imóvel como garantia em empréstimos sem sua autorização expressa será considerada crime de falsidade ideológica e estelionato, passível de prisão. Eles vão enlouquecer. Exato. E é aí que vem a próxima parte do plano. Vamos esperar a reação deles. Se tentarem algo, caem na armadilha. Se admitirem e pedirem perdão, você decide o que fazer. Mas de qualquer forma, eles vão saber que você não é mais a velha bobinha que aceita tudo calada. Saí do escritório dele com uma mistura de sentimentos. Dor, raiva, decepção, mas também algo novo. Poder. Conhecimento é poder. E agora eu sabia de tudo. Cheguei em casa, fiz um chá de camomila, sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. Pensei em todas as noites que passei acordada quando o Lucas era bebê. Pensei em todas as vezes que abri mão dos meus sonhos para realizar os sonhos dele. Pensei em quantas vezes engoli o orgulho, perdoei, relevei, porque era meu filho. Mas existe um limite, e eles tinham ultrapassado esse limite há muito tempo. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem no WhatsApp. Não para o Lucas ou para a Patrícia, para a dona Mercês. Mercês, vou precisar de você de novo. Vamos fazer um jantar e dessa vez vou servir a verdade. Ela respondeu em segundos. Estarei lá. Conte comigo. Era a hora do confronto. Passei 3 dias planejando cada detalhe. Não ia ser um jantar qualquer. Ia ser o julgamento. E eu seria a juíza. Liguei para o Lucas numa quinta-feira à tarde. Ele atendeu com a voz cautelosa. Mãe? Lucas, preciso falar com você e com a Patrícia. Pessoalmente. É sobre a casa. Silêncio. Depois, a voz dele, nervosa. Sobre a casa? Mãe, olha, eu posso explicar. Não ao telefone. Quero vocês aqui em casa, amanhã à noite, 8 horas. Vou fazer um jantar. Só nós 3. As crianças ficam com alguém. Isso não é conversa para crianças. Ele tentou argumentar, mas eu cortei. 8 horas, Lucas. Se não vierem, vai ser pior. Acredite em mim. Desliguei antes que ele pudesse responder. Passei a sexta inteira preparando. Limpei a casa todinha. Tirei o pó dos móveis, passei pano no chão, lavei as janelas. Coloquei toalha de mesa limpa, a de renda branca que uso só em ocasiões especiais. Preparei a comida. Arroz, feijão, bife acebolado, salada, batata frita. Comida simples, caseira, do jeito que eu sempre fiz para o Lucas a vida inteira. Mas o mais importante estava em cima do aparador da sala. Uma pasta preta, idêntica à do Dr. Augusto. Dentro dela, cópias de todos os documentos que eu tinha reunido, comprovantes de IPTU
extratos bancários das reformas, a escritura da casa, o áudio da Patrícia, o relatório do investigador particular com fotos, prints, extratos, tudo. Cada prova da traição deles. Às 7h30 da noite, toquei a campainha da dona Mercedes. Ela abriu a porta já sabendo. É hoje? É hoje, Mercedes. Você fica aqui do lado de ouvido na parede. Se as coisas ficarem muito tensas, se ouvir gritaria demais, você liga para o Dr. Augusto. O telefone dele está anotado aqui. Dei um papel para ela. Marlene, você tem certeza? Isso pode acabar muito mal. Já acabou mal, Mercedes. Hoje eu só vou oficializar. Voltei para casa e esperei. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, alisei a saia e fui abrir. Lucas estava na frente, com camisa social, cabelo penteado, tentando parecer confiante, mas com os olhos nervosos. Atrás dele, Patrícia, de salto alto e vestido justo, maquiagem perfeita, mas o rosto pálido, tenso. Boa noite, eu disse, com a voz mais fria que consegui. Entrem. Eles entraram em silêncio. O clima estava pesado. Você podia cortar a tensão com uma faca. Fechei a porta, tranquei e coloquei a chave no bolso. Patrícia notou. Vi o olhar dela indo da fechadura para mim. Por favor, sentem à mesa. O jantar está pronto. Fomos para a cozinha. A mesa estava posta para 3. Coloquei os pratos, servi a comida. Eles ficaram ali, parados, sem saber o que fazer. Podem comer, eu disse. Afinal, foi por comida como essa que o Lucas cresceu forte e saudável. Comida simples, sem estética de Instagram. Só amor e tempero caseiro. Patrícia engoliu seco. Lucas pegou o garfo com a mão trêmula. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu mastiguei cada garfada devagar, olhando para eles, vendo o desconforto crescer. Patrícia mal tocou na comida. Lucas comeu por obrigação. Quando terminei, limpei a boca no guardanapo, empurrei o prato para o lado e cruzei as mãos em cima da mesa. Vocês receberam a notificação do cartório? Minha voz saiu baixa, controlada. Lucas engasgou. Patrícia ficou branca. Mãe, eu posso explicar. Ele começou. Pode? Pode explicar como tentou transferir a escritura da minha casa sem o meu consentimento? Pode explicar como procurou um despachante 3 meses atrás para fazer isso nas minhas costas? O rosto dele ficou vermelho. Quem te contou isso? Não importa quem me contou. Importa que você fez. Meu próprio filho tentou me roubar. Eu não tentei te roubar. Ele se levantou, alterado. Aquela casa você deu para mim. Você disse que era presente. Eu só queria regularizar. Regularizar sem me avisar? Eu também me levantei e minha voz ecoou pela cozinha. Regularizar é chegar para mim e dizer: Mãe, vamos ao cartório transferir a escritura. Não é ir escondido, sem me falar nada. Patrícia finalmente falou. A voz fina, falsa. Marlene, acho que houve um mal-entendido. O Lucas só queria... Cala a boca. Eu me virei para ela e ela recuou na cadeira. Você não tem moral para falar nada. Nada. Você, que me excluiu do aniversário do meu neto porque eu não combinava com a estética da festa. Você, que me tratou como lixo nos últimos 3 anos. Você que planejou me roubar. Eu nunca... Mentirosa. Peguei meu celular no bolso, coloquei o áudio para tocar em alto volume. A voz dela encheu a cozinha. Preciso tirar essa casa do nome dela. Ela é velha, deve ter uns documentos mal assinados. Não vou perder essa casa por causa de uma velha birrenta. O rosto dela desmontou. Lucas ficou pálido. O áudio terminou, e eu coloquei o celular de volta no bolso. Então, olhei para ela. Ainda vai dizer que nunca planejou me roubar? Ela começou a chorar. Lágrimas de crocodilo, daquelas bem ensaiadas. Marlene, eu estava nervosa. Estava só desabafando, não era sério. Eu jamais... Jamais o quê? Jamais procuraria um falsificador para fazer uma procuração falsa? Porque foi exatamente isso que você fez. Lucas virou para ela, chocado. Patrícia, você fez isso? Ela ficou muda. Eu continuei, implacável. Procurou sim. Perguntou quanto custaria. 10 mil reais. Você não tinha o dinheiro, por isso não foi adiante, mas planejou. E isso já é suficiente. Saí da cozinha. Peguei a pasta preta em cima do aparador e voltei. Joguei a pasta em cima da mesa com força. Os pratos tremeram. Abram. Lucas, com mãos trêmulas, abriu a pasta. Começou a folhear. Os olhos dele iam ficando cada vez mais arregalados a cada página. Isso é...
minha defesa, ou melhor, meu ataque. Está tudo aí. 15 anos de IPTU que eu paguei sozinha. 55 mil reais em reformas que eu financiei. Cálculo de 360 mil reais de aluguel que vocês nunca pagaram. Prints das suas conversas, Patrícia. Fotos, extratos bancários mostrando suas dívidas, seus gastos exorbitantes. Relatório completo de investigação particular. Tudo. Cada prova. Patrícia estava soluçando agora, de verdade. Marlene, por favor, eu tenho filhos. Você tem filhos? Minha voz saiu num rugido. Eu também tive filho. Um filho que eu criei sozinha depois que meu marido morreu. Um filho para quem eu dei tudo, tudo. E esse filho cresceu e virou isso. Um covarde que deixa a mulher planejar roubar a própria mãe. Lucas estava com o rosto nas mãos chorando. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu não sabia que a Patrícia tinha ido tão longe. Eu pensei que era só uma ideia, só um desabafo dela. Eu nunca quis te magoar. Mas magoou, Lucas. Magoou tanto que eu passei semanas sem conseguir dormir. Magoou tanto que eu emagreci, adoeci. Chorei sozinha nesta casa vazia. E você sabe o que é pior? O pior não foi a dor, foi a decepção. Foi perceber que o filho que eu criei, o filho para quem eu dei tudo, virou um estranho. Sentei de volta na cadeira, exausta. Mas eu não vou deixar que vocês me destruam. Não vou. Então agora vocês vão me ouvir e vão ouvir calados. Eles ficaram em silêncio, esperando. Primeiro, a casa da Rua das Acácias continua no meu nome. E vai continuar assim até o dia que eu morrer. Depois da minha morte, será decidido em testamento o que acontece com ela. Pode ser que eu deixe para vocês. Pode ser que eu deixe para os meus netos. Pode ser que eu doe para uma instituição de caridade. A decisão é minha. Patrícia tentou falar, mas eu ergui a mão. Segundo, vocês têm duas opções. Ou pagam aluguel, 2.000 reais por mês, valor de mercado para um imóvel daquele porte, e ficam morando lá. Ou saem e eu alugo para outra pessoa. Simples assim. 2.000 reais? Lucas quase gritou. Mãe, a gente não tem 2.000 reais sobrando. A gente mal consegue pagar as contas. Então cortem os gastos, cancelem a escola particular e coloquem as crianças na escola pública, como eu fiz com você. Cancelem o plano de saúde caro e usem o SUS, como eu usei a vida inteira. Vendam o carro financiado e comprem um popular. Parem de comer em restaurante e comam em casa. Parem de viajar e fiquem aqui. Parem de viver de aparências e vivam de verdade. Patrícia estava vermelha. Você não pode fazer isso. Você está destruindo nossa vida. Eu estou destruindo? Me levantei de novo, apoiando as mãos na mesa, me inclinando para frente até meu rosto ficar bem perto do dela. Quem tentou me roubar foi vocês. Quem me humilhou foi vocês. Quem me excluiu da vida dos meus próprios netos foi vocês. Eu estou apenas me defendendo. E sabe de uma coisa? Eu não devo nada para vocês. Nada. Eu já dei tudo o que tinha para dar. Meu tempo, meu dinheiro, minha vida. Agora acabou. Agora eu penso em mim. Voltei a sentar, respirando fundo, tentando me acalmar. Terceira condição. Eu quero ver meus netos, todo domingo. Vocês trazem eles aqui, meio-dia, para almoçar comigo. E não quero desculpas. Não quero, hoje não dá. Todo domingo. E eu vou nas festas, nos aniversários, nas apresentações da escola. Vou estar presente na vida deles e vocês vão me tratar com respeito na frente deles. Acabou isso de me esconder, de fingir que eu não existo. Lucas assentiu, ainda com o rosto nas mãos. Patrícia estava muda, destruída. E a quarta e última condição. Eu quero um pedido de desculpas. Não essas desculpas falsas cheias de mas, de justificativas. Quero um pedido de desculpas de verdade, olhando nos meus olhos, reconhecendo o que fizeram. Ficamos em silêncio por longos minutos, só o relógio da parede marcando o tempo. Finalmente, Lucas levantou o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Mãe, eu peço desculpas. De verdade, eu fui um péssimo filho. Eu deixei a Patrícia te tratar mal e não fiz nada. Eu tentei fazer as coisas pelas suas costas porque eu sou covarde. Eu te decepcionei. E eu sinto muito, muito mesmo. Olhei para ele, para aquele homem de 42 anos que parecia um menino perdido. Meu coração doeu, porque, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Depois olhei para Patrícia.
Ela estava me encarando, o rosto marcado por lágrimas de rímel borrado. Marlene, eu não tenho desculpa. Eu fui horrível. Eu te tratei como se você não valesse nada. E você vale. Você vale tanto. Você é uma mulher forte e corajosa e eu tive inveja disso. Inveja de você ser tudo que eu não sou. Eu construí essa vida falsa, essa imagem perfeita, porque por dentro eu sou vazia. E quando você estava perto, sua presença me lembrava disso. Me lembrava que eu sou só aparência, que eu não tenho substância. Eu peço desculpas. E eu vou mudar. Eu prometo. Olhei para ela por um longo tempo. Não sei se acreditei. Mas ela tinha falado, tinha reconhecido. Era um começo. Vocês têm até o fim do mês para decidirem. Ou pagam aluguel e ficam, ou saem. A escolha é de vocês. Mas de qualquer forma, as minhas condições estão postas e não são negociáveis. Me levantei, peguei a pasta de volta e caminhei até a porta da cozinha. Agora podem ir. O jantar acabou. Eles se levantaram cambaleantes, destruídos. Lucas tentou me abraçar na saída, mas eu desviei. Não estava pronta para isso ainda. Quando fechei a porta atrás deles, encostei nela e deslizei até o chão. Chorei. Chorei de alívio, de dor, de exaustão. Chorei porque tinha conseguido. Tinha me defendido. Tinha imposto respeito. Dona Mercedes abriu a porta com a chave reserva que ela tinha e me encontrou ali, no chão, chorando. Sentou do meu lado, me abraçou e ficamos assim, em silêncio, até eu não ter mais lágrimas. Você foi incrível, Marlene. Fui eu, Mercedes. Só isso. Fui eu. 3 semanas se passaram. Não tive notícias do Lucas ou da Patrícia. O silêncio era angustiante, mas eu me mantive firme. Disse o que tinha que dizer. Agora era esperar. Até que, numa segunda-feira de manhã, meu telefone tocou. Era o Lucas. Mãe, a gente decidiu. Vamos pagar o aluguel. R$ 2.000 por mês. A gente já cortou alguns gastos. Cancelei o plano de saúde caro, as crianças estão na escola municipal agora, vendemos o carro. Compramos um usado, mais simples. E a Patrícia, ela desativou o Instagram. Fiquei em silêncio, processando. Desativou? Desativou. Ela percebeu que aquilo estava nos destruindo. A busca por aprovação, pelas curtidas, pela vida perfeita, não era vida, era prisão. E ela estava arrastando a gente junto. Agora ela conseguiu um emprego de verdade. Vai trabalhar como consultora de marketing numa empresa. Salário fixo, sem depender de likes. Respirei fundo. E as crianças? Como estão? Miguel pergunta por você todo dia. Diz que quer ver a vovó. A Sofia também. Ela desenhou um desenho para você. Posso levar? Meu coração apertou. Pode. Domingo, 12h. Estarei esperando. No domingo, pontualmente ao 12h, a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam eles. Lucas, Patrícia e meus 2 netos. Miguel correu para mim, me abraçou com força. Vovó, saudade! Peguei ele no colo, mesmo minha coluna reclamando. Saudade do vovó também, meu amor. Sofia veio atrás, tímida, segurando o desenho. Era eu e ela de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo enorme. Meus olhos encheram de lágrimas. Está lindo, Sofia. Vou colocar na geladeira. É o lugar de honra. Almoçamos juntos. Foi estranho no começo, tenso, mas as crianças alegraram o ambiente. Elas falavam sem parar, contavam histórias da escola nova, dos amigos novos. Patrícia estava diferente, sem maquiagem pesada, sem roupa de marca, uma calça jeans simples e uma blusa básica, cabelos presos num rabo de cavalo. Parecia mais jovem, mais real. Marlene, ela disse, quando estávamos lavando a louça, enquanto Lucas brincava com as crianças na sala. Eu estou fazendo terapia, 2 vezes por semana. Estou trabalhando minha autoestima, minha necessidade de validação externa. E estou percebendo muita coisa. Eu projetei em você tudo que eu tinha medo de me tornar. Uma mulher invisível. Mas você não é invisível. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Olhei para ela secando um prato. Patrícia, eu não preciso que você me idolatre. Só preciso que você me respeite. Eu respeito, de verdade. E vou provar isso com atitudes, não com palavras. Os domingos se tornaram tradição. Todo domingo, eles vinham almoçar. As crianças me ajudavam na cozinha, a fazer brigadeiro, a preparar a salada. Miguel aprendeu a fazer arroz. Sofia decorava os pratos com folhinhas de manjericão.
Lucas começou a conversar comigo de verdade. Contava sobre o trabalho, sobre os desafios, sobre os medos, e eu ouvia. Às vezes dava conselho, às vezes só ouvia. Ele precisava disso. 4 meses depois do jantar do confronto, eles depositaram religiosamente o aluguel todo dia primeiro. R$ 2.000 na minha conta. Nem um dia de atraso. Usei esse dinheiro para mim. Matriculei num curso de pintura em tela que sempre quis fazer. Comecei a viajar. Fui para Minas Gerais visitar antigas cidades históricas. Fui para o Nordeste, conheci praias lindas. Comprei roupas novas, sapatos confortáveis, livros que queria ler. Vivi. 1 ano depois, numa noite de dezembro, recebi uma ligação de Patrícia. Ela estava chorando. Meu coração gelou. Patrícia, o que aconteceu? As crianças estão bem? Estão, Marlene. É só que eu descobri hoje que o Lucas foi promovido. Ele vai ser gerente regional, aumento de salário, plano de carreira. E eu lembrei de você, de como você trabalhou a vida inteira para dar um futuro para ele. E ele está construindo isso, graças a você. Eu só queria te agradecer por tudo, por não ter desistido dele, de nós. Fiquei em silêncio, emocionada. Patrícia, o Lucas é seu marido. Você que está com ele todos os dias, apoiando, incentivando. O mérito é de vocês dois, mas a base foi você. Sempre foi você. Quando desliguei, olhei pela janela para a noite estrelada. Pensei em tudo que tinha passado, a dor, a humilhação, a luta, e percebi que tinha valido a pena. Não porque eles mudaram, mas porque eu mudei. Aprendi a me impor. Aprendi a dizer não. Aprendi que dignidade não se negocia. 2 anos depois do episódio da festa, no aniversário de Miguel, agora com 9 anos, a Patrícia me chamou de lado. Marlene, posso falar com você? Em particular? Fomos para o quintal. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos. Eu e o Lucas estamos juntando dinheiro. Queremos comprar nossa própria casa. Uma casa menor, mais simples, mais nossa. E queríamos saber, você pensaria em vender a casa da Rua das Acácias para nós? Pelo preço de mercado, claro. 200 mil de entrada e o resto parcelado. Levaria uns 10 anos para quitar, mas seria nosso, de verdade. Olhei para ela. Vi sinceridade ali. Você tem certeza? É muita responsabilidade, muitos anos de prestação. Eu tenho. Nós temos. Queremos que nossos filhos cresçam numa casa que seja nossa, construída com nosso esforço, assim como você construiu a sua. Pensei por um longo momento. Vou pensar com carinho. Mas obrigada por me perguntar, por me respeitar nessa decisão. Ela abraçou forte. Você sempre vai ser a dona dessa casa, Marlene. Mesmo que um dia o papel diga nosso nome, ela sempre vai ser sua, porque foi você que transformou aquelas paredes em lar. Hoje, enquanto escrevo essa história, ainda sou a proprietária da casa da Rua das Acácias. Ainda recebo o aluguel todo mês. Ainda vejo meus netos todo domingo. A Patrícia virou alguém que eu respeito, alguém que aprendeu, cresceu. O Lucas voltou a ser meu filho, não mais o fantoche que ele tinha se tornado. E eu sou Marlene, 68 anos, aposentada, viúva, mãe, avó, dona de 2 casas, de uma poupança confortável e de algo que ninguém pode me tirar, minha dignidade. Aprendi que não existe amor que justifique desrespeito, que família não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha respeito, que às vezes, para ser amada, você precisa primeiro se amar. E que nunca, nunca, você deve aceitar menos do que merece, porque no fim, o que vai restar de você não é a quantidade de coisas que acumulou ou a quantidade de perdão que deu. É a qualidade do respeito que você exigiu. E eu exigi. E conquistei. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso e deixa nos comentários. Você já precisou impor seu respeito na família? Tem mais histórias como essa esperando por você. Clica na próxima história que está passando na tela agora. Não perde!